Véia, eu sinto muita dor nos ossos, eu tenho artrose, sabe? Mas eu tô bem, graças a Deus. Você tá velha. Tá. Tô bem. O Luiz está com 83 anos, trabalhando, e você tá velha. Tá certo. Então, com 83, você vai estar só o sarcófago. Ô, Júlia, quando que vai começar a gravar aí? Já começou. Você corre. Eu não Começou a gravar, você não avisou nada, eu falando esse monte de besteira? Eu não queria interromper a conversa, mas eu posso interromper e iniciar uma nova, não tem problema. Eu queria era gravar as coisas besteiras que eu falo, as bobagens que eu falo. Tá bom, gente? Vamos então começar dando graças a Deus e a Jesus, agradecendo pela oportunidade de nos reunirmos novamente e agradecendo a presença de todos vocês encarnados e os desencarnados que nos acompanham, que vêm aqui para nos inspirar, e também os irmãos que vêm acompanhar as nossas discussões sobre esses assuntos do espiritismo, para melhorar as condições de nossa vida aqui com mais equilíbrio, né? Médios que somos. Agradecemos os instrutores que vêm com seus aprendizes e os nossos instrutores que nos acompanham sempre, pedindo a Deus, em nome de Jesus, que possamos ter desde já o auxílio e o amparo dos nossos irmãos, dos bons espíritos que cuidam desses irmãos desencarnados necessitados que estão em nossos lares, nos nossos locais de trabalho e onde quer que nós estejamos agora participando, e também cuidem dos irmãos médicos que precisam de equilíbrio e de saúde para contribuir na caridade através da mediunidade. Sejam todos bem-vindos, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bom. Então é o seguinte, nós temos um assunto que talvez seja interessante. Vocês já perceberam que eu pretendo sempre que vocês participem, contando o que vocês pensam e as experiências de vocês, tá certo? Isso é importante, viu? Quando vocês participam, a primeira coisa que acontece, vocês vão ficar atentos ao que eu estou falando e vão procurar não dormir, seja aqui em São Paulo ou em Santos, se é que você entende. Não a Miriam, porque a Miriam merece descansar, porque ela acorda muito cedo. E ela tá parecendo, ela é pior do que o Júlio, pai do Cris, de Todos Odeiam o Cris. Lembra que a mulher dele fala, toda hora perde emprego, fala, não preciso passar por isso, meu marido tem 2 empregos. A Miriam tem 4. E ela precisa descansar. Diminuiu? É 3. Agora é 3,5. 3. Tá, 3. Ela ainda tá ganhando do Júlio. E participando também, vocês vão contando as coisas, ou nos relatando, ou dando a opinião de vocês, e vocês não percebem, talvez, muitos não percebem, tá? Alguns percebem. Vocês têm ajuda do mentor. Então, quando você se liga e vai fazer um comentário, ou dar sua opinião, ou passar alguma experiência, o mentor se aproxima de vocês para inspirar, tanto quanto os meus aqui se aproximam de mim para me inspirar no assunto. Vocês já devem ter percebido que eu não pego um livro ou um texto para ler para vocês. Né? A maioria das coisas que eu conheço, porque a gente já falou de psiquismo, e estamos sempre falando de mediunidade, a maioria das coisas que eu já conheço em espírito, elas são acessíveis a mim, no meu arquivo mnemônico, graças à ajuda dos mentores. Então eu consigo fazer alguma explanação de algum assunto, de tudo que eu estudei agora, né, nessa encarnação, mas com certa facilidade por tudo que eu já havia estudado em outras encarnações anteriores. E por que nós estamos comentando isso? Porque vocês têm que avaliar também a mediunidade de vocês. Acontece que nós, médios, durante muito tempo, menos para uns e mais para outros, achamos que nós somos pequenininhos, que nós não damos conta do recado, que isso aí é muito para mim, que isso não sei o que lá, né? Quando eu comecei, por exemplo, a escrever isso aqui está impresso só no lado da página, né? Quando eu comecei a escrever isso aqui,
eu achei muito estranho que eu tivesse recebido informação para começar a escrever isso há 10 anos atrás. Depois que eu recebi essa informação, a maior parte desses 10 anos aí, eu passei duvidando. Aí eu comecei a escrever um livro. Eu escrevi um livro, um romance. O Adalberto acho que tem melhor memória disso. Eu não sei quantas páginas que tem, né, Adalberto? Pétalas de Amor? Pétalas de Amor. Deve ter umas 120 páginas? Não? Eu ia falar 123. Então é isso aí. Quando eu me decidi que aquela inspiração que estava vindo para mim sobre uma médium chamada Júlia no Rio de Janeiro, e eu resolvi aceitar a inspiração e escrever, eu escrevi o livro em uma semana, no manuscrito. Depois, vem as complicações de passar o texto a limpo, de passar tudo para o computador, mandar para o editor, então demora um pouco, até porque a edição é particular, né? Então tem que ter o dinheiro também. Mas esse que eu estou escrevendo hoje já tinha me sido, já tinha me inspirado que eu ia escrever aproximadamente 3 ou 4 anos antes do livro Pétalas de Amor. Porque o Pétalas de Amor é um romance, é uma história sobre uma médium, uma moça muito jovem, no Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro ainda era a capital do país, próximo à época da Segunda Guerra. Então ele fez muito fácil de falar, né? Passar para o papel. Certamente é alguma coisa que eu já tinha visto. E aí, inspirado, eu acabei contando uma história que o meu espírito conhecia. Eu encarnado não passei por ele, porque eu reencarnei em 61. Mas na época da guerra, provavelmente eu devo ter visto essa história, e aí eu resolvi que tinha que escrever. Esse aqui é um pouco mais complicado, porque ele demanda pesquisas, estudo, e não é só a inspiração. Mas a gente consegue fazer. Só que precisa de disciplina. E muitas vezes a gente tem bastante ocupação na matéria e não tem condições de se dedicar totalmente a, por exemplo, escrever um livro, né? Mas a gente consegue, mesmo com pouco tempo, ou com um tempo meio apertado, a gente consegue escrever. Hoje, em páginas assim, no sulfite, né? Impresso em fonte 12, com espaço 2 aqui no computador, no Word, ele está com 130 páginas, 140 páginas. Eu não sei quanto que vai dar isso quando for fazer o livro, porque ele vai ficar do tamanho desses livros menores, assim, comuns, né? Que hoje está em, por exemplo, a coleção da Luiz, ou do tamanho, mais ou menos, do tamanho do Evangelho segundo o Espiritismo, desses mais novos. Eu digo no tamanho, né? Mas não na grossura. Eu não sei quantas páginas vai dar. Acontece o seguinte: muitos de nós passamos algum tempo da vida, se não a vida inteira, achando que está no lugar errado. Vocês já perceberam isso? Em algum momento você está passando por alguma dificuldade, ou em algum momento você pode ter passado por algum constrangimento, ou em algum momento você viu tanta maldade no mundo que você não sabe como isso pode acontecer. O que eu estou fazendo aqui? Isso não é possível. Um país, um mundo, um planeta com tanto problema, com tanta inferioridade. Eu não consigo ver uma pessoa fazendo mal ao outro. Como é que tem tanta gente fazendo mal para os outros na Terra? Eu não consigo fazer mal nem para uma formiga. Eu não sei, eu acho que eu não sou daqui. E aí, um outro sentimento que pode dar é você ter saudade de alguma coisa que parece que você nunca viu. Eu estou com saudade de um lugar que eu não lembro o que é, não fui nesse lugar, não sei o que é, mas eu nem sei do que eu estou com saudade. Mas eu sinto que qualquer hora eu vou voltar para aquele lugar. É um lugar que parece que me espera, ou eu aguardo um tempo enorme para voltar para lá. Com o passar do tempo, como médium, e também, se possível, estudando, fazendo isso que nós estamos fazendo agora, a gente vai ligando os pontinhos, tá? E aí a gente vai ligando os pontinhos. Eu tentei fazer uma impressão aqui que saiu uma porcaria, tá, gente? Se vocês não virem nada, não é culpa de vocês, não, é culpa minha. Eu tentei fazer uma impressão. Eu vou tentar parar um pouquinho aqui para ver se vocês conseguem identificar
que isso é um mapa estelar, é o céu, tá? E aqui em cima, em branco, tem um balãozinho escrito Capela, tá bom? O Capela acho que vocês vão conseguir ver, né? Pelo menos onde está escrito Capela. Suspende um pouquinho, Eliel. Estava muito baixo. Suspende? Põe mais pra cima. Agora. É que a folha também fica torta, mas peraí. Esse mapinha aqui, depois eu vou mandar para vocês o link. Tá bom assim, Adalberto? Tá ótimo. Adalberto? Tá ótimo. Então esse Capela aqui, a gente ouve falar constantemente dos exilados de Capela. Eu vi um vídeo sobre isso hoje com essa imagem. Então, esse Exilados de Capela é um livro, se eu não me engano, é do Edgar Armand, né? É isso, gente? Do Edgar Armand. Do Edgar Armand. E ele fala sobre essa história aí dos espíritos que vieram de Capela, e a gente costumou até apelidar de capelinos, né? Os caras que vêm de Capela, com 2 L. Mas existe um monte de confusão. Existem algumas confusões, por exemplo, de que Capela seria um sistema estelar, uma constelação. Mas Capela não é uma constelação. Capela é uma estrela gigantesca, tá? Que ela tem muito perto dela, quer dizer, perto dela para quem olhasse pelo telescópio, uma outra estrela. Então elas são binárias, mais ou menos assim que eles dizem, tá? Mas ela pertence à constelação de Cocheiro. Cocheiro, tá? É um nome popular que nós damos a ele. O nome mais técnico é Auriga. A-U-R-I-G-A. Auriga. Essa constelação, ou melhor, a luz dessa estrela, desse planeta, desse Capela, ela demora 42 anos para a luz dela chegar aqui. Então, quando você olha para o céu e vê, se fosse o caso de nós podermos ver, a luz de Capela, o que você está vendo naquele minuto, naquele segundo, naquele instante, saiu de lá, foi irradiado da estrela 42 anos antes. Então, se a Rosana, por exemplo, não menosprezando a idade de vocês, tá? Mas se a Rosana, por exemplo, olhar para o céu agora e pudesse ver Capela, ela veria a luz de Capela que foi irradiado dela antes da Rosana nascer. Quer dizer, é um negócio bacana de você entender como é que funciona. Porque nós precisamos compreender por que nós viemos aqui. A gente tem a ideia no Espiritismo que nós sabemos que tem reencarnação. Nós sabemos que depois que a gente desencarnar, o nosso espírito vai para algum lugar. Nem que seja para ficar por aqui mesmo. O ideal é não ficar. Mas muitos de nós vão ficar por aqui até receber tratamento. Mas depois que todos os espíritos, todos desencarnarem, e todos forem socorridos, todos irão para uma colônia, para uma cidade espiritual. Uma cidade boa. Tá? Porque cidade trevosa espiritual tem um monte. Então a gente tem como espírito essa ideia, e que está correta. Tá? Não é profundo, não está se aprofundando, mas a base é isso. Nós iremos para um local legal depois que a gente for socorrido. Alguns serão socorridos rapidamente, outros demorarão um pouco mais e outros demorarão décadas. Não estou falando de nós, tá? Estou falando dos encarnados na Terra. Então nós tratamos aqui nas nossas reuniões espíritas, eu particularmente já tratei de espírito que estava ainda vestindo roupa de couro, de pele de animal. Não é de couro, porque tem roupa de couro, né, hoje, mas pele animal. Para recém-saído na transição entre a caverna e uma questão de civilização, por exemplo, né, de formar uma aldeia e uma família. Tá bom? Então, nós temos espíritos aqui na Terra que estão aqui há mais tempo do que a gente conhece a história da Terra. Então, a gente tem os desenhos rupestres nas cavernas. O Brasil tem lugares maravilhosos, né? Onde tem aqueles desenhos, né, rupestres na caverna, parques que foram tombados e tudo mais.
E tomara que não destruam também, né? Para ir atrás de ouro, né? Porque está destruindo tudo. Mas com Jesus no comando, nós vamos conseguir salvar isso antes que seja tarde. De qualquer forma, nós temos ideia de que muitos espíritos, já com certa inteligência, vivem aqui no planeta há muitos milhares de anos, concorda? Não pode ser um gorila, um chimpanzé, para desenhar um cara caçando, tá certo? Vamos dizer assim, um alce, desenhando a lança, desenhando um machado, uma machadinha. Não pode ser um chimpanzé, concorda? Porque tem um mínimo de inteligência. Agora, aqueles desenhos da caverna, gente, que a gente chama da época da pedra, né? Da época das cavernas, deve ter mais ou menos aí, se não dezenas, se não centenas de milhares de anos, dezenas de milhares de anos. Por exemplo, 50 mil anos. Vamos botar um número só para fim didático, tá bom? 50 mil anos atrás já tinha gente desenhando a caverna. Bom, então já tinha inteligência no planeta. Agora, se hoje o nosso planeta é de prova e expiação, há 50 mil anos, provavelmente ele seria que tipo de planeta, Adalberto? Primitivo. Primitivo. Se no mundo primitivo já tinha cara, usando um corpo muito rudimentar, grotesco até, que desenhava na parede da caverna, desenho, evidentemente, bem difícil até de fazer, porque era desenhar na pedra, né? Descobriu, primeiro que o cara descobriu ou desenvolveu algo para que esse desenho fosse feito. O que ele usou na mão para desenhar aquilo e aquilo durar 50 mil anos? Vamos combinar, né? A gente não consegue hoje ter uma caneta que dura 50 mil anos escrito na parede. Os caras descobriram isso. Então, essa inteligência que já estava aqui há 50 mil anos, ela não veio se desenvolver naquele corpo rudimentar de quase um gorila. Então, os braços deles eram longos. Para quem gosta de anotar e depois pesquisar, pesquise o livro Roma e o Evangelho. Tá? No livro Roma e o Evangelho, vocês vão descobrir lá uma mensagem de João, o evangelista, que desencarnado, ele teve autorização para visitar, por assim dizer, no tempo, no espaço, a época dos primeiros homens na Terra. A descrição que ele dá do Homem das Cavernas é um negócio absurdamente fantástico. Tá? Quem estiver aqui perto e quiser o livro, eu tenho aqui, tá? Quem estiver muito perto também, eu tenho. É só marcar e a gente entrega. É sensacional. Ou seja, o corpo era uma coisa muito ruim. Tanto que ele andava com as mãos assim, no chão. Mais ou menos como vocês veem o gorila na posição, né? Lá no zoológico. Toda vez que eu vou no zoológico de São Paulo, eu não vejo o gorila. Ele parece uma ficção, porque ele nunca está lá no lugar que ele deveria estar. Ele está sempre escondidinho. Juro por Deus, eu tenho 60 anos, eu vi o gorila do zoológico de São Paulo uma vez. Se é que é o mesmo, eu vi um gorila só uma vez. Eu não sei o que fizeram com esse gorila, ele deve ser o cara mais tímido do mundo. E deve ser por isso que eles estão em extinção, né? Porque com essa timidez aí não vai ganhar ninguém. Mas eles andavam assim, tá, gente? Os homens que são descritos por João. E eles já tinham uma unidade familiar, e é da época que se desenhava nas cavernas. Então o corpo dele não acompanhava esse espírito. Então esse espírito não se desenvolveu desde o início da existência desse espírito naqueles corpos rudimentares. Eles tinham que vir de outro lugar. Tá? E está aí essa migração de Capela, por exemplo. Quando vieram para cá, eles vieram ocupar corpos há muito. Já existiam os homens da caverna, né? Porque nós somos assim, por assim dizer, centenas de milhares de anos que existem os humanoides, os homens. Né? Então a gente passa por todas aquelas espécies, né? Até chegar ao Homo sapiens. Antes do Homo sapiens, que é o cara com inteligência, tinha um monte de Homo qualquer coisa lá para trás, muito, muito antigo.
Então veja quanto tempo existe vida, inteligência, espíritos inteligentes em corpos muito rudimentares na Terra. Tá certo? Então o que acontece? O espírito ele confunde essa informação achando que todos nós, ou a maioria de nós, somos de origem terrestre, tá? E por isso que o planeta é tão inferior, tem tanto problema. Mas aí, com todos esses problemas, como é que você faz quando você passa por alguma dificuldade brutal? Primeira coisa, se você tem que ter um espírito muito forte, para você não entrar em depressão, não se entregar e não pensar em suicídio. Segunda coisa, você também tem um conhecimento do espiritismo, e você sabe que o suicídio não acaba com o sofrimento. Então eu quero me matar porque eu não quero sofrer mais. Essa vida é muito sofrida. Quando você se mata, você percebe que você vai sofrer mais ainda do que você estava sofrendo no corpo de carne. Basta assistir o filme do Kardec, né? Daquele cara que ele tinha como um grande amigo, que era o general. Para quem não assistiu, eu vou dar um pequeno spoiler, tá? A Jalene acho que não assistiu. Já assistiu, Jalene, Kardec? Não. E agora, como é que faz? Bom, tem um cara lá que suicida, tá bom? E ele depois aparece numa sessão mediúnica. Isso nos primórdios do espiritismo, que ninguém sabia de quase nada. Mas sabia-se, pelos espíritos, que o suicídio levava a gente a um sofrimento maior. E esse espírito veio confirmar numa reunião mediúnica que o sofrimento dele continuou. Então nós temos assim, a questão que nós espíritas temos de conhecimento não pode ficar parado, gente, na codificação, resumidamente em 5 livros da codificação. Não pode, a gente está se bloqueando, tá? A gente bloqueia o nosso conhecimento. Eu vou dar uma ideia para vocês. Se vocês puderem, vocês fazem positivo ou negativo, só para não me dar o microfone. Quem de vocês tenha sido talvez doutrinado, não importa, mas quem de vocês acha que não pode fazer trabalho mediúnico em casa? Ninguém? Então vou mudar a pergunta. Todo mundo aqui acha que pode fazer trabalho mediúnico em casa? Dona Inês acho que não escutou, mas ela faz, tá? Tá bom, ótimo. Quem de nós todos que estamos aqui acredita que o trabalho mediúnico é mais seguro numa casa espírita? O trabalho mediúnico é mais seguro aonde tiver 2 ou mais em nome de Jesus. Mais nada. Porque eu aprendi isso com Jesus. Sabe por quê que ele falou isso? Porque naquela época deveria ser bem pior. Porque a religião da época não era cristianismo ainda, tá? Era o judaísmo com aquelas práticas tenebrosas, né, que a gente tinha na época. Se você tiver com mais de uma pessoa encarnada, ou você estiver sozinho com mais de uma pessoa desencarnada, você está em 2 ou mais em nome de Jesus. Ele vai estar com você. É melhor você estar só com o seu mentor, fazer uma boa prece, ou trabalhar conversando com os espíritos, ajudando eles da maneira que você aprender, da maneira que você desenvolver. É melhor você estar assim, mas com Jesus, do que você estar numa casa espírita com 50 pessoas na sala, um medindo o comprimento da saia da outra. E a casa espírita é um local que foi distorcido a importância dela. A casa espírita está aqui para passar informação para vocês, para orientar e ensinar vocês, a nós, a viver os médiuns em tempo integral uma vida melhor. Senão eu vou estar fazendo o que a igreja já fez. Eu repito isso aqui sempre porque não é desperdício, tá? A igreja nunca salvou ninguém, tá bom? A igreja nunca salvou ninguém, o templo nunca salvou ninguém, a casa espírita não salva ninguém. Quem salva
a pessoa é a caridade. Eu faço caridade em qualquer local do mundo, sozinho como encarnado ou com algum outro encarnado, não importa onde. Tá bom? Por experiência própria. Eu nunca vou falar para vocês fazerem alguma coisa que eu nunca fiz. Tá legal? É a mesma coisa de falar de Deus Jesus, que eu sou cristão, e querer matar todos os homossexuais. Tá certo? Isso é hipócrita, que Jesus também ensinou. Então vamos voltar ao assunto. Nós temos capacidade que a gente só sabe qual é quando a gente começa a fazer. Eu já falei para vocês de algumas experiências. Por exemplo, agora vamos continuar no positivo ou negativo? Vamos lá. Algum de vocês já passou na onde vocês moram, em algum local aí? Vocês viram aí uma tempestade se formando com vendavais fortíssimos e você, por acaso, fez algo parecido com pôr a mão e fazer uma prece para parar a tempestade? Algum de vocês já fez isso? Positivo ou negativo? Todos vocês, por favor. Negativo? A Cláudia pôs o positivo e eu também. Quem pôs negativo não tentou porque não pensou nisso ou porque você achou que não era capaz? Vamos fazer assim. Primeira pergunta. Quem não tentou? Tá? Quem não tentou? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 pessoas aqui fizeram assim. Então, legal. Dos 7 que fizeram para baixo. Quando você não tentou, é porque você não lembrou disso? É isso? Não lembrei que eu poderia fazer isso. Não pensou nisso? Eu tenho muito medo de tempestade. Então, quando eu vejo, eu sempre faço uma oração pedindo para proteção. Mas nunca fiz isso que você falou. Ótimo. Muito bem. Tá legal. Desses 7, então, a maioria não pensou nisso. Quem desses 7 que não fez, pensou em fazer, mas achava que era incapaz, que era bobeira, loucura? Alguém pensou nisso e achou que era loucura? Imagina, eu vou fazer o Adalberto. Então tá bom. Então presta atenção numa coisa. Ou você acredita ou em Jesus, ou de todo coração e alma, procura outra coisa para fazer. É sério. Porque quem acredita em Jesus faz o que ele ensinou a fazer. Ele ensinou a parar a tempestade. Por que vocês não fazem? E é aí que eu quero chegar. Por que a gente não faz coisas que Jesus ensinou a gente a fazer e que provavelmente na encarnação de 2000 anos atrás, que nós estávamos lá, perto de Jesus, a gente fazia e dava certo? Deu para entender ou compliquei? Por que hoje, em 2022, nós todos aqui, nós 10, que estávamos lá com Jesus, e ele ensinou a fazer, e lá naquela época a gente fazia e dava certo, por que 2000 anos depois a gente não faz mais? Alguém quer abrir o microfone e falar? Hélio, eu tenho como referência, que eu já comentei com você, que eu acho que algumas coisas foram distorcidas. Porque eu já aprendi, entre grandes aspas, em centro espírita, que eu não podia fazer essas práticas em casa, que eu não podia fazer fora do centro, né? Até que eu falei com você. Exatamente. Então eu acho que foi distorcido propositalmente, eu acho. Exatamente. A Miriam ia ligar o microfone. Eu agora não faço mais cirurgia, mas quando eu fazia, eu tinha um amigo que ele era espírita, e a gente, quando se escovava para entrar na cirurgia, a gente sempre fazia uma prece em silêncio. E quando várias vezes a gente teve complicação, assim, coisas que acontecem durante a cirurgia, e ele fazia uma oração, eu percebia, né, porque a gente ficava quieto. E com isso também eu comecei a aprender que mesmo quando ele não estava, eu acabava também pedindo proteção. E uma das coisas até que eu parei de operar e fui diminuindo foi quando esse meu amigo se aposentou e eu me senti, sei lá, meio órfã. Tanta vontade. Um pouco órfã também, né? Se sente insegura. Volte a fazer. Quem mais?
Então é o seguinte, tá? Vou resumir porque o nosso tempo, vocês sabem que sempre de 1 hora, né? Então é o seguinte, ó. Na verdade, o que acontece é que sempre depois de Jesus, alguém tomou conta da crença e da religião. Quem tomou conta da crença e da religião vivia e vive e viverá por ainda muito tempo da religião. Então, esses camaradas todos que viveram conosco na época de Jesus e depois até aqui, em várias encarnações nossas, controlavam a fé. Controlavam a fé. Eles eram guardiões da lei. De modo que se você fosse contra a lei de Moisés, você morria, numa boa, tá? Mas foi sendo distorcido, como a Rosana falou, e a gente já passou a desacreditar em nós mesmos. Tá bom? Eu tô falando isso pra vocês, não é porque eu faço isso há muito tempo, não, tá? Eu tenho 60 anos, não é tanto tempo assim que eu faço. Eu faço isso há mais ou menos uns 10 anos. Demorou, mais ou menos, uns 2 anos para o negócio funcionar. Então, por exemplo, eu aprendi com um amigo nosso, que foi um grande instrutor, fez as apostilas lá da Casa Espírita, da Liga, como trabalhar com o princípio inteligente. Então, por exemplo, ele cortava uma folha de uma planta, sem arrancar a folha, tá? Cortava a folha da planta e fazia prece para o princípio inteligente se reconstituir. E ele começou a aprender que controlava o princípio inteligente dos seres inferiores. E ele consertava a folha da planta. Olha só que loucura. Aí ele passou a fazer também prece para animal doente. Você já deve ter ouvido falar de Chico Xavier. Eu ia falar Chico Buarque. O Chico Buarque sabia disso. O Chico Xavier curava animais. Ele abraçou uma cachorrinha uma vez e ela ficou curada. Ele nem falou muita coisa, só abraçou, brincou com ela e ela ficou curada. Essas coisas, gente, que parecem absurdas, né? Esse cara é louco, besteira, vai ficar parando tempestade, mas pensa bem, uma tempestade, chuva muito forte, um vendaval, causa prejuízo material? Causa. Traz algum benefício para o planeta? Não. Não é movimentação de placa tectônica para modificar a geografia planetária. Isso causa problema. Quem vocês acham que está envolvido em tempestades que causam dano material, caem árvores em fio elétrico, desligam equipamentos médicos de pessoas idosas dentro de casa, pessoas doentes dentro de casa, complicam a situação de hospitais, mata as pessoas, é claro, mas causa um dano terrível, material e moral. Quem vocês acham que lidam com isso? Espírito trevoso. Tá? Então, como que você faz para combater as trevas? Usa o amor que você tem. Tá certo ou não? O ódio não constrói nada de bom. Mas ninguém consegue combater o amor. Bom, mas e se essa movimentação dos vendavais e da chuva for puramente da natureza? Tudo bem. Pode ser. Mas a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é, e se não for? Você tem condições de saber? Não. Não tem condições de saber. Então, por via das dúvidas, eu vou fazer uma prece e vou pedir para aparecer a ventania. Porque o planeta não precisa mais de vendaval. Esse planeta não precisa de furacão mais, nem de tornado, nem de enchente, de desbarrancamento, de morro caindo, matando pessoas, soterramento. A gente pode morrer de várias formas, não precisa ser tão trágico. O planeta não precisa mais disso. As pessoas precisam desencarnar porque tinham um problema de outras vidas no passado, mas tem tantas outras formas de desencarnar. Não precisa ser uma movimentação de espírito trevoso, causando prejuízo material e moral. Então é o seguinte, por via das dúvidas, se for espiritual, eu vou cuidar desses espíritos e vou pedir a Deus, em nome de Jesus, que pare essa ventania. Eu não quero mais isso aqui e quero que esses espíritos, se estiverem envolvidos nessa situação, sejam despertados ou, no mínimo, adormecidos e levados para a colônia. Com o passar do tempo, em 10 minutos para a ventania. Eu comecei a fazer essa prece há mais ou menos 7 anos atrás, quando eu mudei para cá. Porque tem uma árvore gigantesca na frente da minha garagem. Eu tenho que entrar com o carro assim, ó, na garagem.
E eu tinha muito medo dessa árvore cair em cima da garagem ou em cima da creche. Aí eu comecei a fazer prece. Aí começou a melhorar a situação. Depois de uns 15 minutos, meia hora, 20 minutos, depois de uns 40 minutos, e foi assim. E começou a funcionar. Eu comecei a botar mais fé nas coisas que eu podia fazer. Tanto que comecei a escrever o livro que eu estava duvidando 10 anos atrás, que eu não tinha capacidade para fazer. Deu para entender a jogada? Começa a fazer, gente. Lá no Espiritismo, nos livros de Kardec, está escrito sobre mediunidade. Então eu posso, como psicofônico, posso desenvolver a psicografia? Pode, você tem que treinar. Tudo pode ser adquirido através da prática. Está escrito lá. Então a gente tem que praticar, fazer coisa boa. Tá? Ninguém vai ficar mexendo no clima por brincadeira. Você tem que ter um bom fundamento, porque senão você não está com Jesus. Se você tiver um bom objetivo, for um objetivo edificante, não é para salvar o seu carro, né, da árvore cair em cima, é para evitar que alguém morra, Jesus vai estar com você. Faz que você vai ver que funciona. Se não funcionar na primeira nem na segunda, vai funcionar na terceira, quarta, quinta, sexta. Uma hora vai funcionar. Só que a gente não pode desistir. Tá? Então, por que nós estamos discutindo tudo isso? Porque nós não viemos daqui, gente. Nós não somos originários daqui. Nós não somos daqui, gente. A prova disso são as reuniões mediúnicas. Faz reunião mediúnica e pede para tratar espíritos que vieram com você de outro sistema estelar para reencarnar na Terra e que por algum motivo ficou perdido no meio do caminho. Está acima deles. E eles estão ligados a nós, tá? Eles têm uma ligação conosco. Pede para tratar que você vai comprovar o que eu estou falando. Nós não somos daqui. A grande maioria que vive aqui não é originário da Terra. E muitos que são originários da Terra já ganharam o direito de subir para outros mundos e chegando lá voltaram voluntariamente para ajudar o planeta Terra ou para ajudar um amigo ou um parente que viria por força da lei, porque não cumpriu as leis daquele mundo. Por isso que você, em certas situações, eu não sei quantos, mas você vai pesquisar perto de você, perto dos espíritas, perto da família, você vai ver que tem um monte de gente que tem saudade de algum lugar que você não sabe o que é. Você sente que você não é daqui. Esse lugar não é possível um negócio desse. Como é que esse cara tem coragem de fazer isso? Né? Às vezes você vê gente aí no poder, que você fala, como que o cara pode falar uma coisa dessa? Como que esse cara pode fazer uma situação maluca dessa, né? Querer prejuízo a uma pessoa que tem fez uma escolha, uma opção sexual diferente do que a igreja gosta. Como é que pode fazer um negócio desse? Quer dizer, eu estou no mundo errado, eu não sou daqui. E realmente você não é daqui. Tá? Agora, o que você tem que fazer, sabendo que você não é daqui? Saber e ter certeza o que você veio fazer aqui. Então vamos lá, todos nós somos espíritas, tá? Todos nós somos espíritas. Vou perguntar de novo no positivo ou negativo. Quem acha que veio aqui para a Terra para sofrer? Não vai comigo não, quero saber o que você pensa de verdade. A Janine não é nem positiva nem negativa, ela faz assim. É negativo isso aí, Janine? É mais ou menos. A maioria dos espíritas acha que a Terra é uma prova de expiação e que isso significa eu vim para sofrer. Não é nada disso, gente. A Terra não é lugar de sofrimento. Você acha que Deus vai criar um mundo para você vir sofrer? Que Deus é esse? Esse é o Deus do Velho Testamento. Esse é o Deus dos hebreus, dos israelitas, que é um Deus vingativo, que pune, que se vinga. Tá? Não é nada disso. Jesus vai ensinar para nós o seguinte: eu não vim destruir a lei, eu vim reformar essa lei, eu vim dar-lhe cumprimento. Qual lei? Os 10 mandamentos. E nos 10 mandamentos não tem nada desse negócio de matar os outros. Nos 10 mandamentos não tem nada desse negócio de você vai andar pela terra e vai morrer, vai sofrer, vai comer o pão que o diabo amassou. Não está nada disso escrito. Ele tem um monte de proibição
os 10 mandamentos, tem um monte de proibição e só 2 ou 3 coisas positivas para você fazer. O resto é para você não fazer. Por que é assim? Porque tinha primeiro que evitar que você fizesse coisa errada, depois aprendesse o que é coisa boa. Então nós deveríamos ter aprendido a não fazer as coisas erradas, porque a gente estava acostumado a fazer um monte de coisa errada, principalmente depois de 400 anos de escravidão. E depois, mais para frente, que no mundo espiritual é um piscar de olhos, a gente ia aprender a fazer coisa boa. Então veio Jesus. Agora eu vou ensinar vocês a fazer coisa boa. Porque vocês não entenderam o fundamento dos 10 mandamentos, que é universal, tá? Os 10 mandamentos nunca vai ser destruído, viu? Ele é distorcido. Criou um monte de lei. Os judeus, nós já falamos aqui, tem 613 artigos de lei, se eu não me engano. Mas são 10 mandamentos. Se a gente tivesse seguido os 10 mandamentos, a gente estava numa boa. Como a gente não seguiu e criou um monte de problema, Jesus foi obrigado a vir para nos ensinar coisa boa. Eu vim aqui dar cumprimento à lei, gente. Não é para ter medo de Deus. É para amar Deus. Quantos espíritos você já deve ter ouvido por aí dizendo que é temente a Deus? Que coisa mais absurda. 2022 anos depois de Jesus, o cara ainda teme a Deus, gente. Quem teme a Deus está com medo de castigo. Se você tem um Deus que castiga, procura outra coisa para fazer. Se você não acredita em tudo que Jesus ensinou, não é só uma parte que cabe no seu bolso, tá? Se você não acredita em tudo que Jesus ensinou, procura outra religião. Você não é cristão. Entendeu? Isso é uma coisa muito séria. Porque ele pede a nós coisas muito complicadas, mas diante do que nós colocamos de obstáculo na nossa vida. Por exemplo, quem acha fácil amar o inimigo aqui? Eu acho fácil. Amar o inimigo. Quem acha fácil? Entendi, Hélio. Quem acha fácil amar o inimigo? Eu acho fácil. Eu não tenho inimigo. Não entendeu? Eu não tenho inimigo. Quem não tem inimigo? Quem está falando que não tem inimigo? Eu já lembro. Você acha que você não tem inimigo, porque você não fez mal a Eu ninguém. não sinto ninguém é meu inimigo, eu sou amigo de todo mundo. Não, pera um pouquinho, isso aí é outro assunto. Agora, inimigo, todo mundo tem. Encarnado ou desencarnado. Sabe por quê? Porque em algum momento você fez alguma escolha, como por exemplo eu fiz e vários de vocês fizeram, para seguir Jesus. E você estava em outra religião. Quando você optou em seguir Jesus, aqueles que ficaram para lá, transformaram você em inimigo deles. Para ver quantas vezes você vai encontrar gente que não quer que você vá para a casa espírita trabalhar. São inimigos do espiritismo, porque eles não querem despertar. Eles querem continuar nas trevas. Agora, amar os inimigos é importante. Primeiro que é importante você saber que inimigo todo mundo tem. Você pode não ter inimigo nessa encarnação. Mas é impossível você ter vivido nesses centenas de milhares de anos na Terra e não ter feito inimigo. Principalmente pelas escolhas de seguir Jesus, tá? Começou lá seguindo Deus único, arrumou um monte de inimigo, porque a gente acreditava no monte de Deus. Deuses à beça, né? Depois começou a acreditar no Deus único, arrumou um inimigo. Os caras que acreditavam no monte de Deus perseguiam a gente. Tá? E matavam a gente porque a gente começou a acreditar em um Deus único. Depois nós começamos a acreditar em Jesus. E também mataram a gente por acreditar em Jesus. Basta assistir o filme de Paulo. Né? Então, gente, é o seguinte. Amar o inimigo é uma coisa complicada. Por quê? Porque a gente põe obstáculo. Curar as pessoas pelo passe parece uma coisa complicada. Por quê? Porque a gente põe obstáculo. Que obstáculo é esse, em resumo? A gente achar que a gente não pode fazer, que nós não somos capazes. Nós não somos daqui. Nós somos de outros lugares muito acima da Terra e que viemos para cá ou porque não cumprimos a lei lá, ou porque nós viemos aqui para ajudar. Quando a gente melhora e tem direito a viver no mundo superior, o que você faz quando você vai para o mundo angelical? Ô, chefia, tudo bem, aqui é legal, mas tá todo mundo tocando ar, ninguém precisa de mim aqui. Deixa eu voltar para a Terra para ajudar? Beleza, vai lá, vai ajudar. É assim que funciona. Espírito iluminado trabalha para ajudar o próximo. O cara que vive no mundo angelical não tem o que fazer lá. Vocês acham que Mozart ficou o tempo todo em Júpiter tocando piano? Não,
gente, lá tem um monte de pianista, até melhor que ele. Tem outras músicas, entendeu? Ele tem que vir pra terra pra tocar piano pra nós. Entendeu? Ele veio de Júpiter. Fazer o que aqui? Ele podia ter ficado em Júpiter tocando pianinho, harpa, sabia tocar tudo também. O cara tocava até tamborim quando não existia tamborim. Ele tinha que vir para algum lugar para agradar, para ajudar a gente. Compreende o que eu digo? Quanto mais você subir, mais você quer vir para a terra. Então, quem disse que você não veio para cá para ajudar? Que você escolheu vir para cá podendo ficar lá? É disso que eu falo. Vá atrás e faz. Faça. Para de ter medo. Nós não somos daqui. Entendeu? Nós viemos para ajudar. A gente se propôs a ajudar. Os que não se propuseram a ajudar e vieram para cá forçadamente, não estão no espiritismo. Presta atenção nisso. Quem veio de lá para cá, força, e reencarnou, não veio para ajudar, veio à força. Ele não está ligado à religião. Ele tem conhecimento espiritual, mas não está ligado à religião e a fazer o bem. Então não está aqui, por exemplo. Não está na minha tela. Todos nós viemos para cá para ajudar os outros. Combinado? Nós temos quase 32 segundos para a gente falar alguma coisa. Você sabe que eu falo muito, né? Falo mais do que o Homem da Cobra, que tinha no Live 3 lá vendendo um antídoto para veneno de cobra. O Hélio, você estava falando de pintura rupestre. Eu lembrei que eu sou professora de arte, né? E aí eu sempre achei muito interessante que no primeiro período paleolítico já tem pintura rupestre de pessoas que morreram ali, da família e tudo, e eles fazem um grafismo diferente, eles faziam algumas ondinhas em volta para representar, provavelmente perispírito, não sei, mas eles representavam já pessoas que morriam. E no Mesolítico, exatamente, e no Mesolítico, que é o final ali já na Idade dos Metais, acabando a pré-história, já tem provas de um funeral, de um processo assim que respeitava uma religião já primitiva, isso há milhares de anos atrás, né? Eles enfeitavam os corpos, eles queriam uma posição fetal, muito interessante. Só para contribuir, que o período chamado pré-histórico, gente, ele é basicamente um período em que não se registrava a história, tá? Ele parou de ser pré-história quando a história começou a ser contada, marcada, escrita, principalmente nas placas de escrita cuneiforme, tá? Principalmente lá dos assírios, na Mesopotâmia. Bom, alguma coisa a mais? Podemos nos despedir? Depois vocês vão lá no grupo ou no WhatsApp e fala para nós, porque ninguém falou a semana passada. Se vocês gostaram do assunto, se vocês querem que continue esse assunto, sugerir um assunto para a gente discutir, porque isso tudo é importante para a mediunidade. Tá? Você saber que você veio para cá para ajudar é muito importante. Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, Morzinho. Tchau, Júnior. Vamos ligar o microfone e falar tchau, porque vai cortar o bagulho aqui. Boa noite para todos. Tchau, gente. Boa noite a todos. Graças a ligação, um beijo. Vamos falar. Tchau, Gumi, Bernardo, Rosana, mãe, tchau. Bernardão, um abraço pro Jonatas. Estamos Abraço, torcendo pelo teu filho, Jalene. Lembranças para Jussara. Tá bom, Fiquem obrigado, com Deus. Tá? Que Deus Jesus ampare e proteja todos. Falou, doutor, mestre. Vamos falando no WhatsApp aí o que vocês acharam, as sugestões que vocês têm, tá bom? Dúvidas. Obrigada. Dúvida, pode mandar as dúvidas que eu mando tudo para o Adalberto, tá? Juju. Valeu. Enciclopédia ambulante aí. Mandando dúvida já para o Adalbertão. Tchau, gente. Vamos para a festa das 9 horas agora. Tá? Tchau. Tchau. Tchau.